O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão aqui no santuário e aqueles que acompanham em casa, certamente iniciaram com o dia de ontem, na celebração das cinzas, esse percurso quaresmal. Todos nós, como igreja, queremos fazer este percurso quaresmal em direção ao mistério pascal. Nós queremos participar da ressurreição de Cristo. Ele é vitorioso no nosso meio, por isso nós queremos caminhar com Ele. E o período quaresmal que a igreja propôs, porque você sabe que inicialmente os cristãos, eles só celebravam a Páscoa. O calendário litúrgico ele era resumido só na Páscoa. Depois, pouco a pouco, a igreja foi, ao longo do ano, distribuindo, as celebrações, os mistérios da vida de Cristo, foi distribuindo para que o povo participasse cada vez melhor do mesmo mistério pascal, que nós o atualizamos em cada domingo, em cada celebração dominical. Mas nesse tempo favorável, nós nos empenhamos ainda mais numa vida contínua de oração, de jejum, de penitência, a nos preparar melhor para a celebração pascal do Senhor. Mas o tempo da quaresma nos dá uma sobriedade. Para quê? Para nos auxiliar nas nossas escolhas. O período quaresmal nos dá a capacidade de escolher, e escolher bem, escolher em base à nossa identidade, aos olhos de Deus. Identidade esta que em muitos momentos vai sendo sufocada por causa do pecado. Nossa identidade vai sendo sufocada por causa das nossas escolhas erradas. Por causa do pecado, nós vamos perdendo o contato com quem nós somos e automaticamente com quem é o outro e com quem é Deus. Por isso o período quaresmal, ele nos dá sobriedade, a capacidade de nos ver de fato quem nós somos, na nossa identidade, libertos de todos os condicionamentos que o pecado nos impõe. Porque você sabe que uma vida de pecado, ela impõe condicionamentos. O pecado, ele vai roubando de nós a nossa liberdade, a nossa capacidade de escolher. Por isso que a leitura do Evangelho e a primeira leitura, elas estão aqui dentro desta capacidade de escolha, a partir de uma proposta de Deus. Explico. Você ouviu na primeira leitura, Eu hoje te proponho, assim disse o Senhor. Depois ele repetiu: eu vos propus a vida e a morte. Se nós vamos no Evangelho, existe também uma proposição de Deus, uma proposta de Deus.
Porque se você prestou atenção, o Evangelho disse: se alguém quiser me seguir, não é assim? Então é uma proposta de Deus, não é uma imposição. E porque a palavra propor, o verbo propor, ele significa colocar diante, colocar na presença. Ou seja, Deus, Ele coloca, digamos assim, tudo diante de nós, à nossa vista, para que nós possamos escolher. Para que nós possamos escolher. Deus não nos engana. E por isso Deus não pode propor quando a gente estiver embriagado, né? Não dá. Não dá. Porque depois que passa a bebedeira, não dá mais, não fica nada. Por isso que nós cultivamos a sobriedade. Eu não estou falando sobriedade só de bebida alcoólica. Eu estou falando a sobriedade em todos os aspectos. Por isso Deus fala conosco quando a gente está bem consciente, tá? Deus não nos engana. Deus fala conosco face a face. Deus nos mostra de fato o caminho que Ele quer que eu e você percorramos. É um caminho árduo, gente. Não é porta larga não, é porta estreita. Quem foi na celebração de ontem, por favor, levante a mão. Maravilha. Maravilha. A proposta de ontem é: voltai para mim, não é? Primeira leitura, voltai para mim. O Salmo, clamando com misericórdia, pedindo piedade. Segunda leitura, neste tempo favorável. E o Evangelho, tirando as máscaras da hipocrisia, de uma vida que não se reza bem, não se jejua bem e não se faz caridade bem. Lembram do Evangelho de ontem? As 3 dimensões da Quaresma? Então, essa proposta é uma proposta radical, é porta estreita, é um caminho que nós vamos precisar trilhar, morrendo cada dia para nós mesmos. Cinzas é morte do eu. Você ontem, quando recebeu, ou o padre disse: convertei-vos e crede no Evangelho, ou o padre disse, né? Lembra-te que és pó e ao pó retornarás. Não é assim? Então, cinzas, o período quaresmal, é uma morte do nosso eu. Mas, espera aí, mas Deus vai me aniquilar? Não, calma. Não é um aniquilamento da nossa vontade, da nossa liberdade, pelo contrário, é a reafirmação de que nós somos livres porque somos filhos de Deus. Nós nos assemelhamos a Ele por causa da nossa liberdade, e Deus quer nos ajudar a nos libertar de tudo aquilo que sufoca a nossa liberdade, que atrapalha a nossa liberdade e nos dá um engano falso de que nós estamos usando a nossa liberdade para fazer o mal e para pecar. Por isso esse caminho quaresmal e esse percurso, como eu disse, ele se fundamenta não no constrangimento, não na forçação de barra, mas no desejo expresso de Deus e o meu e o seu, porque Deus quer. Eu proponho para você. Agora, nós precisamos querer também. Eu e você temos que dizer: eu quero, eu estou determinado, resolvido, eu desejo trilhar esse caminho. É propor-se a aceitar esse desafio que Deus nos propõe. E por isso servem os propósitos quaresmais. Você já pensou no seu? Ih, vi 3 cabeças só balançando aqui. Não sei se você que está em casa, né, sacudiu a sua cabeça e já pensou também no seu propósito. Você já pensou no seu propósito para essa quaresma? Pense seriamente no seu propósito, porque os propósitos, eles têm essa importância de me colocar num combate, numa luta, numa disposição, numa determinação, numa morte do meu eu, abster-me de certas coisas que dão prazer ao meu ego, ao meu eu, ao meu estômago, à minha mente. Esse é o fundamento dos propósitos, renunciar a si mesmo.
O que São Paulo chama de metanoia, conversão. É isso, é conversão, é tempo de conversão. É tempo de deixar morrer o nosso eu para deixar nascer a imagem e semelhança de Deus que nós fomos feitos, nós fomos criados nesse estado de harmonia. Por isso, nosso Senhor foi bem radical: renuncie a si mesmo. Mas eu repito, esse renunciar aqui não é renunciar ao que nós somos, é renunciar àquilo que nós nos tornamos. Porque tem muitos filhos de Deus por aí que se tornaram outra coisa que não filho de Deus. Vamos olhar para nós, né? Não vamos olhar para quem está fora, vamos olhar para nós. Muitas vezes, o que eu me tornei? Quais foram os sentimentos? Quais foram as situações que eu permiti que fizessem parte da minha vida e começaram a me desfigurar? Esse renunciar a si mesmo é não renunciar ao que eu sou como filho de Deus, mas o que eu me tornei por causa do pecado que eu deixei entrar na minha vida. E eu preciso me desvencilhar disso para ser de Deus, para voltar ao original, para tirar tudo que se sobrepôs ao original, à criação de Deus. E repito, isso é um trabalho árduo, é um trabalho árduo. Nós temos que nos empenhar nessa luta. E hoje, só como um ponto de meditação, nesse primeiro dia, depois da quarta-feira de cinzas, vendo aqui a liturgia da palavra, tem um combate que nós precisamos travar contra um dos 7 pecados capitais que ficou bem expresso aqui nas leituras. Você sabe qual que é? É o da soberba. O pecado capital da soberba. Você já ouviu falar em 7 pecados capitais, né? Já. Pois é, isso é doutrina da igreja para falar daqueles vícios. Por que chama capitais? Por que chama capitais? Porque eles são cabeça, caput. Vem de caput, cabeça. Eles geram outros. Eles são porta para outros, né? A partir deles vem uma enxurrada de tantos outros, né? Que a gente pode depois dizer no sacramento da confissão. Por isso são pecados capitais. E hoje, quando Jesus fala esta morte do eu, esse processo de conversão, de deixar morrer as nossas vontades, eu queria propor justamente que você olhasse para dentro de você e desmascarasse esse pecado capital da soberba, ou seja, o orgulho, o amor de si mesmo, a incapacidade de morrer para você mesmo, para aceitar o Cristo, para viver a vida da graça. Os padres da igreja dizem que esse é o mais perigoso dos pecados capitais, o pecado da soberba, o mais perigoso, porque ele nasce dentro de nós de uma necessidade, uma exigência de grandeza, uma necessidade de grandeza, e ele é origem de todos os outros vícios capitais. Vejam como é importante vigiar sobre isso, porque muitos de nós, muitas vezes, não confessamos esse pecado na hora do sacramento, não confessamos o nosso orgulho, não confessamos esse amor de si mesmo exagerado, desmedido. Ele produz um vazio interior que depois deve ser preenchido. Por isso que vem gula, por isso que vem luxúria, não é? Avareza, por isso que vem todos os outros. Porque cria dentro de nós um vazio que depois eu vou procurar preenchê-lo de alguma forma. Veja, São Gregório Magno dizia a respeito da soberba, que a soberba não só conquista o coração, mas também o entrega para os outros vícios. Veja só, a soberba não só conquista o coração, mas o entrega para os outros vícios. Nós temos que extirpá-lo de nós. Como é que ele nasce? Ele nasce da não aceitação da nossa condição criatural. Eu não sou Deus, você não é Deus.
O pecado da soberba, do amor de si, do orgulho, ele nasce quando nós não aceitamos a nossa condição criatural, limitada. Nós somos criaturas, nós não somos deuses. O soberbo, ele pode até realizar ações que são boas, mas o objetivo dele é exaltar a ele mesmo e não realizar as obras por amor a Deus. Lembra do evangelho de ontem? Quem faz esmola, né, e fica tocando a trombeta e dizendo: olha como eu sou caridoso, né? Olha como eu faço as coisas, publico, né? Não, isso não é caridade, isso não é esmola. Isso aí é exaltação do próprio eu. E muitos de nós estamos carregando essa realidade dentro de nós. E aprofundando um pouco mais sobre esta realidade, porque além de ser um pecado capital, a soberba, o amor de si mesmo, esse mal pode produzir um distúrbio da nossa personalidade, gente. Um distúrbio da nossa personalidade. Por exemplo, o distúrbio narcisista. Você já ouviu falar nisso? Narcisista já? Lembra daquele mito lá de Narciso, que ficou contemplando ele lá e depois acabou morrendo, caindo na água? Pois é, esse pecado ele pode produzir um distúrbio na nossa própria personalidade. E aqui, só algumas pinceladas de algumas características desse comportamento narcisista derivado desse pecado de soberba, de orgulho, de amor de si. Necessidade de admiração, desrespeito ao sentimento do outro, incapacidade de lidar com críticas, falta de empatia com os outros, incapaz de sentir com o sofrimento do outro, exagero nas suas conquistas, publicações. Gostam de dominar as conversas. Por favor, não pense em outra pessoa, tá? Vamos pensar em nós. Gostam de dominar as conversas. Diminuem os outros. Gostam de tratamento VIP nos lugares. Querem dedicação dos outros sem nenhuma reciprocidade. Ou seja, o outro me serve, mas não existe reciprocidade. Só algumas características bem por alto de alguém que cultiva em si essa característica narcisista, fruto do pecado da soberba. Tudo gira em torno da pessoa. Como é que vai seguir Jesus Cristo? Pode até dizer da boca para fora que segue Jesus Cristo, mas segue Jesus Cristo no seu jeito. Segue Jesus Cristo sem abrir mão daquilo que precisa de fato renunciar. Segue Jesus Cristo, mas com um afastamento da obediência aos mandamentos. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ter a coragem de desmascarar esse pecado em nós. Eu falei aqui algumas características, e eu peço que o Espírito Santo tire do seu coração essa mania de querer ficar pensando no outro e não deixar que essa palavra caia em você. Eu acolho em primeiro lugar para mim, eu que estou falando com vocês. Mas acolha no seu coração, porque nosso Senhor quer nos levar nessa quaresma, de fato, a uma renúncia de nós mesmos, porque nós vivemos num mundo assim. É fácil para um narcisista, é fácil para quem tem o pecado da soberba sobreviver nesse mundo de aplauso superficial, que as pessoas contam vantagem, né? Em suas redes sociais, postam as suas conquistas, as coisas, constantemente. Nós temos que estar atentos a isso, atentos. A soberba, meus irmãos e minhas irmãs, ela pode até ter o seu prazer momentâneo, mas ela é um percurso que conduz à solidão e ao isolamento.
Porque as pessoas têm que amar você por aquilo que você é de verdade, e não uma imagem que você passa para elas do que você não é. As pessoas têm que amar você de verdade, por aquilo que você é na sua essência. O mal desse pecado é nos conduzir a um isolamento, a uma solidão. Porque uma pessoa que vive de aplausos, que vive de reconhecimento, quando ela passar por uma decepção, quando ela passar por uma situação que exija ela se garantir a si mesma, vai ficar doente. Quanto mais ela esperar do outro reafirmação, confirmação dos seus talentos, ela vai adoecer. Ela vai adoecer. E tem uma imagem interessante que ilustra isso. Vocês lembram da Torre de Babel? Lembram? A Torre de Babel era a construção, daquela torre que tocasse, o céu e se fizesse um nome, tanto que a passagem bíblica, vamos construir, vamos fazer um nome para nós, um nome. A finalidade é o eu, eu construo com a minha força, apoiado nas minhas forças. Se você for construir o seu caminho quaresmal baseado só nas suas forças, eu vou te dar um conselho: desista já hoje, tá? Você vai perder o tempo. Vão ser 40 dias jogados fora. Nós só caminhamos apoiados em Deus. Nós só damos passos apoiados na graça de Deus. É claro que nós temos propósitos, é claro que nós temos boa vontade, é claro que nós queremos, vamos rezar, vamos jejuar, vamos fazer as nossas penitências, mas se isso for vanglória, se isso for troféu, se isso for medalha que você vai pendurar no seu pescoço, é melhor parar por aqui. Tudo isso é a nossa participação num apelo que Deus faz para nós. É Deus que nos chama à conversão, é Deus que nos tira do pecado, é Deus que nos faz experimentar uma vida nova. Isso não é produto nosso, não é resultado das nossas forças, é iniciativa amorosa de Deus. Eu não posso construir baseado no meu eu, porque vai ficar igual Babel, vai terminar que vai ser uma confusão. Por isso eles não falavam mais a mesma língua, era uma confusão de línguas, porque eu não sabia mais quem eu era, o outro também eu não sei quem ele é, por isso eu posso usar o outro, eu posso comprar o outro, eu posso abusar do outro. É assim, gente. O pecado forma dentro de nós esta avalanche de coisas, porque não sabemos quem somos, porque não sabemos quem é o outro. Muitas vezes quando nós ouvimos, por exemplo, uma leitura como essa de hoje, do livro do Deuteronômio, se observardes os meus preceitos, os meus mandamentos, escolhe pois a vida, renuncia a si mesmo, os mandamentos de Deus, os preceitos do Senhor. Muitas vezes a gente pensa os preceitos e os mandamentos como algo que vem do externo, que é alguém que está mandando em nós, como se viesse de fora. Mas não. Os preceitos do Senhor estão aqui dentro, são de dentro para fora. Os mandamentos de Deus são de dentro para fora. Por quê? Porque eu tenho uma identidade, eu sei a quem eu pertenço. Então, muitas vezes, o não que existe para determinadas coisas, esse não está intrínseco na nossa natureza humana. Porque eu sei que eu sou filho de Deus, eu não vou ferir o meu irmão, nem com palavra, nem com uma calúnia, nem com uma faca, nem com um revólver, nem com nada. Mas está aqui dentro de mim. Eu não preciso esperar uma lei externa que venha me dizer isso. E Deus nem quer que seja assim, porque Deus recorda só para o nosso coração, quando Ele diz, não mate, não roube, não peque contra a castidade. Ele só está recordando para o meu coração e para o teu coração, que nós pertencemos a Ele. Recusar esta lei natural que está dentro de nós, é soberba, é orgulho, é querer brincar de Deus. Gente, existe um percurso natural das coisas, existe um movimento natural das coisas.
Vocês vão ouvir nas tentações de Jesus no deserto, no Evangelho Dominical. Lembra das tentações de Jesus? Transforma essa pedra aqui em pão, ó. O demônio querendo que Jesus mudasse a natureza das coisas. Não, pão é pão, pedra é pedra. Não tem como mudar. O demônio quer mudar a natureza das coisas. Então, essa lei que está inscrita dentro de nós, não é um fardo pesado que nós devemos carregar, mas é a lei do amor que brota de dentro de nós, que brota de uma experiência sincera com Deus. Porque eu amo a Deus, eu não vou desonrar os meus pais. Porque eu amo a Deus, eu não vou deixar que o meu irmão seja prejudicado. Porque eu amo a Deus, eu vou respeitar o meu corpo e o corpo da outra pessoa, e assim por diante. É algo que está dentro de nós, meus irmãos. É algo que está dentro de nós. Infelizmente, tem hora que a gente escuta cada coisa por aí, né? Recentemente, uma artista aí muito conhecida disse assim: a força de Deus é maior do que qualquer mandamento. A força de Deus é maior do que qualquer mandamento. Coitada, não sabe nem o que está dizendo. Não sei nem se estava sóbria, né? Para dizer uma bobeira dessa. Porque a força de Deus, que é o amor, também se manifesta nos mandamentos. Eu duvido que uma mãe vendo o filhinho lá colocar o dedo lá na tomada, você vai ficar só olhando. Deixa ele escolher, né? Duvido se a criança está aproximando de uma piscina funda, se você vai ficar lá olhando. Deixa ele aprender a nadar, né? Não, o mandamento está inscrito na nossa natureza, porque nos direciona para Deus, para a nossa identidade. Então, os mandamentos de Deus são uma bênção para nós. Os preceitos do Senhor são expressão de amor por mim e por você, amor de Deus que não quer deixar que nem eu e você nos percamos, não quer que eu e você caiamos no buraco, não quer que nós destruamos a nossa vida. Então, mandamento do Senhor, os preceitos do Senhor são uma bênção para nós. É uma graça percorrer esse caminho quaresmal, redescobrindo nos mandamentos de Deus uma indicação segura para chegarmos à Páscoa do Senhor. Por isso que o soberbo não aceita autoridade. O soberbo tem dificuldade com ordens. O soberbo tem dificuldade com mandamentos. E nós precisamos extirpar isso dentro de nós, porque isso é semente do mal. Isso é semente que o maligno plantou no nosso coração, dizendo que nós não temos que obedecer a Deus. Nós somos livres. Nós somos livres. Foi isso que ele fez, serpente enganadora, com Eva no paraíso, enganando Eva, enganando a humanidade. Nós somos chamados pela liturgia de hoje, termino, a sermos espelho da vida do Filho de Deus. Você viu que 3 vezes no Evangelho ele usa o pronome alguém me quer seguir, dia a dia siga-me, quem perder a sua vida por causa de mim, está muito claro aqui, está muito claro, é a pessoa de Jesus, o nosso espelho, o nosso modelo. Nós vamos salvar a nossa vida se nós imitarmos o Cristo. Se nós seguirmos o Cristo, se nós configurarmos a nossa vida, a vida dele, a vida dele. Se você não quer ser como Cristo, tudo bem, mas o Cristo não vai ser como você, no pecado não, de jeito nenhum. Não adianta querer moldar Deus às nossas mazelas e pecados, Ele não vai nunca. Somos nós que temos que nos moldar a Ele. Somos nós que temos que recuperar a imagem e semelhança que somos dEle, perdidos por causa do pecado. Perdidos por causa do pecado. Então hoje, o Senhor apresenta essa proposta. O que você vai escolher? Qual é o caminho que você vai escolher trilhar ao longo destes dias quaresmais? É hora de dar a nossa resposta ao Senhor.
Ele nos propõe. Ele nos propõe um caminho de felicidade, de justiça, de paz, de serenidade. Ele quer caminhar conosco. Nós precisamos dar a nossa resposta. Feche os seus olhos. Deixe agora o Espírito de Deus fazer fecundar essa palavra no seu coração. Deixe o Espírito de Deus tirar de dentro de você esse mal da soberba, do egoísmo, do amor de si, um amor desmedido, o orgulho, a prepotência, a arrogância, a altivez, a mania de não querer se dobrar à vontade de Deus, de querer fazer só a minha vontade, a sua vontade. Peça ao Senhor agora, na sua oração pessoal, que Ele venha te visitar, que Ele venha, na força do seu Espírito, suscitar no seu coração uma resposta de amor, ao amor que Ele tem por você, ao amor que Ele tem pela sua vida, pela sua caminhada. Ele não quer te perder, Ele quer que você caminhe com Ele. Não tenha medo dos mandamentos do Senhor, dos preceitos do Senhor, das renúncias que você vai ter que fazer nesse período quaresmal. Não tenha medo, porque tudo isso te conduz à vida, te conduz à vida, te tira da morte, te tira do pecado, arranca você de uma vida errada, uma vida velha. Mas você tem que ter a coragem de encarar essa verdade, que é a tua verdade. Diga: Senhor, ajuda-me. Coloque a mão sobre o seu coração, peça a graça de Deus para te ajudar hoje. Você que veio para essa quinta-feira de adoração, você que veio para esse início de quaresma aqui na Canção Nova, deixe essa palavra agora tocar você, tocar o teu coração, tocar a sua vida e produzir em você frutos de conversão. Renova-nos, Senhor Jesus, nós queremos uma vida nova. Renova-nos, Senhor, nesta celebração eucarística, porque queremos nos aproximar do Teu altar com o coração purificado, como cantamos no início desta Santa Missa. Queremos nos aproximar, Senhor, do Teu santuário, queremos nos alimentar com Teu corpo e sangue. Por isso, Senhor, renova tudo em nós, no nosso interior, sentimentos, pensamentos, conceitos, ideias, tudo aquilo, Senhor Jesus, que destoa da Tua vontade, tudo aquilo que se afasta da Tua vontade, renova-nos, Senhor Jesus, na Tua graça, no Teu Espírito. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais Você de cantando, porque Ti. tudo que há, cante, porque tudo, Dentro de força, povo de Deus, precisa precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Repita com o Padre: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu aceito hoje eu aceito hoje a Tua proposta a Tua proposta
resposta. Eu quero caminhar Eu quero caminhar na verdade, na verdade, no combate espiritual, combate espiritual, na luta contra o pecado, na luta contra o pecado, para celebrar para celebrar a Páscoa do Senhor. a Páscoa do Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Eu não Senhor. posso sozinho. Eu não posso sozinho. Ajuda-me com a tua graça. Ajuda-me com a tua graça. Converte o meu coração. Converte o meu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no Como era no princípio, princípio, agora e sempre.